Saudações a todos e a todas. Nosso assunto dessa aula de hoje é a descolonização da África. Ora, só para a gente recapitular um pouquinho, a África foi, a partir aí dos meados do século XIX, conquistada pelos europeus, pelas potências industriais europeias, muito mais pelo seu potencial matéria-prima para a indústria europeia do que o contingente de consumo. Também serviu para as missões cristianizadoras, né, para o assentamento de população de origem europeia, o caso dos holandeses, o caso dos ingleses, na região da África do Sul. Então, vejam vocês. Do norte a sul, na partilha da África da Conferência de Berlim de 1830, de norte a sul, a Inglaterra teve primazia, de leste a oeste, a França. E ali, algumas áreas cedidas a outras potências menores, né? Potências menores é interessante. A Bélgica, a Alemanha, a Itália, né? Portugal já estava por lá desde o colonialismo, no século XVI, em Angola, em Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, esses contingentes de soldados africanos que lutaram lá, os ingleses, os franceses, né, contra as forças nazistas do exército alemão, o pessoal vai criar seus movimentos de independência a partir da Segunda Guerra Mundial e dessa nova ordem agora, né? Essas duas potências se apresentam, Rússia, União Soviética e Estados Unidos. O alinhamento ao capitalismo e ao socialismo, então, é um momento de enfraquecimento das potências europeias, Inglaterra e França em especial, Alemanha, Itália, né? Bélgica. Então, é um momento que esses grupos nacionalistas, chamados movimentos de libertação da África, né? Então, eu assinalo para vocês aqui alguns fatos interessantes. Vou trazer aqui o PowerPoint. Abrindo aí para vocês, né? Estou entendendo bem aqui. Parando os slides. Está lá, né? Então, nosso título da nossa aula de hoje é o neocolonialismo na África. Por quê? Porque, por exemplo, nas colônias inglesas, a Inglaterra preferiu um movimento de diplomacia, de acordos, retirar suas tropas, reconhecer a independência desses países, mas mantê-los sobre a sua dependência econômica. Agora, as riquezas, mercado, ficavam na mão, especialmente da Inglaterra, né? Esses países começavam a fazer parte da famosa Commonwealth, a comunidade britânica, né? Há exemplo aí de serem nações amigas, mas estava lá a sua riqueza e o seu mercado à disposição dos ingleses.
A França já foi mais complicado, porque não reconheceu os movimentos e partiu para o confronto, então as guerras se instalaram. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o caso do Congo belga, né? Mas a França, o grande exemplo que nós damos é a Guerra da Argélia, a Guerra de Independência da Argélia, que durou anos, né? Até que os franceses reconheceram a independência da Argélia. E a Argélia contou aí com a ajuda da União Soviética e se tornou uma nação socialista. Então eu passo aqui para frente porque nós vamos falar sobre alguns movimentos muito interessantes, que foi a preparação, assim, os movimentos políticos e ideológicos que levaram a esses movimentos de libertação dessas várias sociedades africanas. O mais importante de todos é o chamado pan-africanismo. O que seria o pan-africanismo? Uma ideia de se unificar as várias nações africanas em torno de um objetivo só, né? De combater o colonialismo, combater a interferência estrangeira, né? E criar um sistema de proteção para todo o continente. Destaca a figura, né, do Nkrumah, em Gana, do Kenyatta, no Quênia, no Zimbábue, da Nigéria, para os principais defensores do pan-africanismo. Outro movimento ideológico chamado A Negritude, né, que começa com M. Cesare na Martinica e no Mar do Caribe, mas na Alemanha, na África, Leopoldo Senghor, do Senegal, literário, né, um literata senegalês, difunde o que seria a negritude? A valorização da cultura, dos hábitos, né, da economia, da organização dos africanos. Então, um movimento de glorificação, né, de exaltação a essa cultura africana, a essa organização anterior à chegada dos colonos europeus, um, um sentimento de valorização dessa cultura espalhou-se ali por toda a África. A principal figura é Leopoldo Senghor. E o socialismo espiritualista, pregado por Julius Nyerere, ou Nyerere, né, da Tanzânia. Ele não era adepto do socialismo marxista, né? Ele pregava um socialismo aos moldes da história africana, né? Então, o sistema tribal africano anterior à chegada dos colonizadores, eles viviam em comunidades, aldeias, comunidades, né? Cooperavam entre si. Então, ele prega esse socialismo cooperativista, né? E não seguir o modelo soviético ou chinês, né? E, ao mesmo tempo, rejeitava a figura do imperialista, o capitalismo na figura do imperialista. Então, foram movimentos ideológicos interessantes. Naturalmente, uns evoluíram, outros, né, o caso do pan-africanismo, não chegou a nada, porque por causa dos vários interesses, né, diferentes interesses daquelas populações, daquelas sociedades, né? Então, significou todo esse conjunto do pan-africanismo, a negritude, o socialismo espiritualista, né? O interesse na condução de uma tentativa de reagrupamento político de novos estados, especialmente aqueles surgidos a partir da década de 50 e 1960. Então, é o caso, aí eu vou ler para vocês aqui algumas tentativas dessas, né, de reunir estados numa só nação. Por exemplo, foram
A união da Guiné e Gana durou 2 anos. Da criação da Federação da África Central, unindo Zâmbia, Mal e Malawi, em 59. Da Federação Mali, reunindo Senegal, Benin, Sudão e Burkina Faso, em 59. Mas isso não chegou a nada, né? Guiné-Bissau, Gana e Mali, 60, 62. Mas isso levou, lógico, as pessoas a perceber que havia uma balcanização. O que significa essa palavra? Da África. Balcanização é que pegou ali naquela região dos Balcãs, ali acima da Grécia, na Europa, e aquilo ali virou uma miscelânea fundiu aquilo tudo num país só, a Iugoslávia. Depois virou uma guerra terrível nos anos 90, para que cada sociedade daquela tivesse a sua autonomia. Sérvios, croatas, bósnios, herzegovinos, montenegrinos, né, albaneses. Então, chegou-se à conclusão de que é inviável. E as diversas conferências. Você pega, por exemplo, a Conferência de Accra, Gana, 1958, onde reúne aí a maioria os líderes, chamados líderes mais radicais da África, como Nasser, do Egito, Nkrumah, né? Nkrumah, de Gana. Eles se reúnem na cidade de Accra, capital de Gana, e propõem um movimento socialista assim, maciço para a África, né? E uma ajuda mútua àqueles países que ainda lutavam pela sua independência. Nesse aspecto, o que vai atrapalhar essa união em torno de um objetivo só é basicamente os entraves que traziam a guerra de independência na Argélia, ao norte da África, e o caso do Congo, ali na zona tropical da África, né? A Guerra do Congo. Eu falei para vocês que o Congo, que explicava um pouco a mais, o Congo belga foi dado à Bélgica pela chamada Partilha da África, de 1830, na Conferência de Berlim, ao rei Leopoldo, como uma propriedade do rei da Bélgica, Leopoldo I. E Leopoldo explorou aquilo até os ossos, né? Pôs um regime extremamente violento, né? Putava as mãos dos trabalhadores e trabalhadores que não atingissem as metas de produção. Estavam putados. Enquanto a gente vê nos filmes aí, os africanos, nessas revoltas africanas, tem um filme belíssimo, né? Diamante de Sangue. Mostra lá os africanos usando facão para cortar braço. Eles aprenderam essa técnica de tortura, né, de mutilação com os belgas. Civilização europeia belga. Né? Então, vejam vocês. A Bélgica, então, explorou aqui durante 100 e poucos anos. Né? E um belo dia, simplesmente, o governo belga saiu, abandonou o país. A gente não tem nem ideia do que seja isso. Quer dizer, de um dia para o outro, o Estado Civil, sem governo, sem polícia, sem administração, sem nada. Então, aqueles grupos étnicos rivais que foram agrupados pela força dentro do chamado Congo belga, entraram num conflito pelo poder. No final, sai vencedor, né? Lumumba, líder lá de um daqueles povos, daquela sociedade. Mas o Congo entrou numa guerra civil extremamente violenta, onde milhões de pessoas morreram. Então, essas duas guerras elas entravavam um pouco essa união, mas eram tentativas dessas conferências de criar uma grande união africana. O que vai acontecer? Nessa conferência, eles propõem a União dos Estados Africanos, a UEA. Né?
Organização dos Estados Africanos, que posteriormente, na Conferência de Casabranca, né, que vai empreender esse movimento de implantar regimes inspirados no socialismo, há uma outra conferência, a Conferência de Addis Abeba, na Etiópia, 63, quando eles criam a Organização da Unidade Africana, a OUA, né? E aí é como se fosse a nossa Organização dos Estados Americanos, né? OEA. Nós temos aqui a União Europeia, né? Assim por diante. Então, já na Conferência de Durban, na África do Sul, em 2002, criou-se a União Africana, que pretende criar um mercado comum, uma moeda comum, um exército comum, uma força militar, né? Relações de trabalho e de emprego comuns, como é feito na União Europeia hoje, né? Esse é o caminho que os africanos estão tentando assim trilhar, né? Nesses movimentos políticos, nós falamos das revoltas, especialmente as revoltas contra os privilégios da minoria branca, que nós temos que destacar esse espaço, porque na África ele tomou foi muito enfático, né? Como, por exemplo, a revolta dos Mau Mau, que aconteceu no Quênia, onde a Inglaterra manteve um regime de privilégios, as melhores terras, a riqueza na mão dos brancos, de uma minoria branca que ficou por lá. Esses que foram para morar, de fato, fincar, essas colônias de enraizamento na África, né? Então levou a revolta dos Mau-Maus, 13 mil mortos aí em 2 anos, em 4 anos, campo de concentração para negros, né? Então, um horror, né? E o caso mais grave é a questão da África do Sul. A África do Sul, em 1931, ela foi transformada na Inglaterra. A gente percebe, tem que avisar, informar vocês que a África do Sul ela foi colonizada, uma parte da África do Sul, pelos holandeses, que lá se enraizaram, colônia de enraizamento, chamados boeres agora, né? Esses nativos brancos, descendentes de holandeses, na África. A partir do momento em que se encontrou no final do século XIX diamantes na África do Sul, a Inglaterra mandou um contingente de população para ocupar, né, colônias de enraizamento. Aí a guerra né, chamada Guerra dos Boeiros, onde os ingleses vencem os holandeses e aí montam um Estado branco, né, com uma população de 80% de negros. Em 1931 transforma a África do Sul em país independente ligado à comunidade britânica. Em 61, o governo africano se livra da comunidade africana e cria a chamada República Sul-Africana, independente da comunidade ou do protetorado britânico. Mas o fato é que, quando os britânicos assumem o poder, eles começam a implantar o regime de segregação racial, chamado apartheid, né? Privilegiando essa minoria branca com todos os direitos e uma população negra farta de mão de obra com todos os deveres. Então, criou-se um processo de radicalização do racismo extremamente complexo, né? Então, os negros criam, né, Partido do Congresso Africano, a sua maior liderança é do advogado Nelson Mandela, e vão lutar contra esse apartheid, esse regime de segregação racial, né? E ter melhoria das condições de vida da população negra. E aí, né, em 1960, ele é preso, passa até 1990
permanece na cadeia, né? Quando ele é libertado, quase 30 anos, né, de cadeia. Após o massacre de Chapeville, 21 de março de 1960, quando a polícia branca mata centenas de manifestantes negros e prende milhares, né? Coloca o partido Congresso Africano na clandestinidade, mas o partido vai continuar. O Nelson Bandeira está preso, apresenta o bispo Desmond Tutu como grande liderança, foi prêmio Nobel da Paz, né? Até que aí a pressão da sociedade internacional se abateu sobre a África do Sul, né? Sanções econômicas, sanções políticas, sanções culturais, né? Até que, em 1991, o governo de de Klerk extingue, né? O parlamento aprova o fim do apartheid em 91. O Nelson Mandela já estava libertado e foi, né, eleito logo na frente, em 1993, 94, como presidente negro da África do Sul, né? Outro movimento também contra privilégios das minorias brancas foi a organização do Exército Secreto na Argélia, em 1962. Durante a Guerra Argelina de Independência, os franceses criaram esse exército, um exército de terroristas, né, para boicotar essa, essa luta, né, de independência na Argélia. Na próxima hora, nós vamos conversar melhor sobre esses movimentos de libertação, aí nós vamos dar um pouquinho mais de pormenores a respeito deles. Por exemplo, a Guerra da Argélia, a Guerra do Congo, né? Esses vários movimentos e as suas lideranças. A Guerra da Angola, né? A Namíbia, certinho? Então, tenham todos boa semana e fiquem com Deus.